Olá, eu sou a Cristina e vocês estão no canal Relivrando. Bem-vindas! Hoje a gente vai falar de Persépolis. Bom, Persépolis, além de ser, ou de ter sido, a capital do Império Persa em 500 a.C., com Ciro Grande, também é a autobiografia da Marjane Satrapi. Marjane Satrapi é uma iraniana que hoje mora na França, mas que começa a escrever a sua história quando ela tem 10 anos. E ela está exatamente no início da Revolução Iraniana, em 1979, 1980. Então, esse momento histórico, que é a Revolução, que foi a queda ou a deposição do Shah Reza Pahlavi, que era um monarca totalitário, para a tomada de poder pelos religiosos, pelos ayatollahs, e a formação do Estado teocrático, da República Democrática Iraniana, é exatamente o momento histórico em que a Marjane começa a contar a sua história, associada a esse momento histórico pelo qual o seu país está passando. Ela começa então com 10 anos, e ela faz, assim, logo no início, toda uma discussão sobre o uso do véu. No Irã, as mulheres tiveram que passar a usar o véu, e também, depois de um certo tempo, logo depois do início da Revolução, tiveram que começar a usar o chador. Então ela fala que ela passou de uma escola bilíngue, laica, em que os meninos e meninas estudavam juntos, em que estudava-se literatura mundial, em que tudo era muito liberal, podia-se fazer perguntas, podia-se interagir com a classe e os professores. Ela passou dessa situação para uma situação em que as meninas tiveram que se cobrir, mesmo as mais jovens, foram separadas de classe. Os meninos ficaram em uma classe, as meninas em outra. Elas deixaram de aprender o francês para aprender apenas o farsi, e várias outras coisas que ela vai contando no livro. E Persépolis é uma HQ em preto e branco, cujos desenhos, assim como o texto, acompanham o crescimento da Marjane. Então, a gente vê assim, no início do livro, a Marjane tem 10 anos, então ela está contando a história dela, sempre do ponto de vista de uma menina. E os desenhos tomam grande parte dos quadrinhos, mais desenho do que escrita. Faz sentido, né? Porque ela é uma menina e ela vê o mundo de maneira muito limitada. O mundo dela se resume à casa, à escola, aquilo que ela consegue ver. Então as imagens são muito mais fortes do que as palavras, nesse caso dos quadrinhos. E aí ela vai falando assim da vida dela de uma maneira super intensa. A Marjane vem de uma família de pessoas cultas, que se preocupam com a educação. Os pais da Marjane sempre acreditaram que a educação fosse o caminho para a liberdade, para a emancipação do ser humano. E eles sempre incentivaram a menina a isso. Então, desde muito pequena, ela lia livros que não eram nem para a idade dela, assim. Ela lia sobre filosofia, política, coisa muito acima da idade dela, que às vezes ela até diz que não entendia muito bem, mas que foram básicos na formação da personalidade e da visão de vida dela. E esses pais, eles eram comunistas. Ela conta que eles saíam à rua, faziam piquetes, faziam passeatas, e só que o que eles queriam era uma revolução do povo para o povo. O que ela passa a impressão ali
é que as pessoas que fizeram a revolução e que queriam se libertar do chá e da monarquia, inclusive tem uma frase aqui que os pais dela falam para ela, que eles lutavam, eu anotei aqui, né, no meu caderninho, seus pais lutavam pela revolução para libertar o país de 2.500 anos de tirania e submissão. Então, ela passa essa imagem, e eu também acredito nisso, que quem participou da Revolução Iraniana em nenhum momento imaginou que fosse resultar no que resultou. Então, eles estavam tentando se libertar dessa monarquia totalitária, em que o povo vivia assim, numa disparidade econômica muito grande, quem era muito rico, muito pobre era muito pobre, e na verdade o que aconteceu? Eles saíram de uma monarquia totalitária para uma ditadura teocrática, e ela descreve isso muito bem. A Marjane conta pra gente, por exemplo, as pessoas que influenciaram na vida dela. Então, primeiramente os pais, com toda essa sua visão extremamente liberal do mundo, eles são extremamente liberais, mesmo. Eles são tão liberais que eles muitas vezes não colocam limites na Marjane. Então, ela se mostra uma pessoa, uma criança e uma jovem que não conhece muito bem os seus limites. E ela vai sempre experimentando esses limites até que alguém ou alguma coisa diga: pronto, aqui chegou o seu limite. E nunca são os pais. Os pais dão total liberdade a ela. Ela fala também do avô que ela nunca conheceu, mas que no momento aqui da história ela acaba tomando conhecimento da história do avô e da importância que ele teve para o Irã, e aí ele se torna um ídolo para ela. Há um tio que chama Anush, e ele fez todos os seus estudos, casou, se divorciou, tudo na União Soviética, e nesse momento da Revolução ele volta para o Irã, e ele se torna o ídolo da Marjane, né, ainda criança, e tem vários acontecimentos que envolvem esse tio, que eu não vou contar, e também a avó tem uma ascensão sobre a Marjane muito forte, talvez até mais forte que os próprios pais. Essa avó tem uma ascensão muito grande em tudo que a Marjane fala e pensa e leva consigo para a vida. A escrita da Marjane vai evoluindo. Então, conforme a Marjane vai crescendo, a escrita da Marjane também cresce com ela, assim como as imagens também vão evoluindo, tanto em complexidade quanto em qualidade. E o texto também. Ela começa com um texto de uma criança de 10 anos, vai evoluindo e ao longo do livro ela vai crescendo, a escrita vai crescendo e a gente vai acompanhando esse crescimento, sempre atrelada aos acontecimentos da Revolução Iraniana. Então ela vai contar, falar de toda a mudança que eles tiveram na educação. Tem aqui também uma anotação que eu fiz, de uma passagem dos quadrinhos, em que um dos dirigentes responsáveis pelas universidades, ele dá uma declaração dizendo o seguinte: nós fechamos as universidades porque é melhor não ter estudantes do que formar futuros imperialistas. E diante disso eles deixaram a universidade, ou as universidades todas, fechadas durante 2 anos, até reformular todo o ensino e as pessoas poderem retomar os seus estudos. E a situação vai ficando insuportável para ela, para os pais, até o momento, quando ela chega aos 14 anos, os pais chegam à conclusão de que ela não vai ter futuro ali. Então eles decidem mandá-la para a Áustria. A Marjane, por ter essa educação muito liberal, ela acaba não tendo limites naquilo que ela pensa, principalmente naquilo que ela fala. Então ela enfrentava as autoridades religiosas e os pais começaram a achar que isso talvez não fosse uma coisa muito segura. E ela foi para a Áustria sozinha, então ela teve que se adaptar
Há uma vida nova, há solidão, a falta dos pais e da família, há uma cultura e um idioma completamente novos. Ela foi para um país cristão, então pela primeira vez ela entra em contato com o Natal. As notícias que chegavam do Irã não eram positivas, as notícias que vinham através da imprensa. E as pessoas começaram a ter preconceito por não conhecer a sua cultura. Então ela acabou ficando, renegando a sua própria cultura. Isso foi muito difícil para ela. Inclusive porque a avó, eu disse que era bem influente na vida dela, e antes dela sair do Irã, ela disse, olha, faça o que você fizer, aconteça o que acontecer, nunca esqueça quem você é. E foi isso exatamente o que ela fez, ela esqueceu quem ela era. Então ela achou que ela tinha que voltar para Teherã para poder se encontrar. E o que ela encontra nesse país é um país arrasado por anos de guerra contra o Iraque, por guerras internas mesmo, um país fechado em si mesmo. E então depois de um tempo ela acaba entendendo, que ela escreveu aqui bem interessante, que eu também trouxe para vocês, que ela diz assim, depois de um tempo eu entendi que eu era uma ocidental no Irã e uma iraniana no Ocidente. Então ela se sentia absolutamente perdida. A história é super bem escrita, gostosíssima de ler, os quadrinhos são fortes, imagens fortes às vezes, até chocantes, imagens da guerra, imagens da repressão, imagens das mulheres vestindo o chador. Ela deixa isso bem claro, que ela é absolutamente contra, e ela não fala em nenhum momento contra a religião. O que ela fala é contra a ditadura, contra o totalitarismo, contra a imposição de ideias. É isso que ela fala. Eu fui procurar um pouquinho sobre quem era a Marjane e eu encontrei na internet uma entrevista que ela deu para Emma Watson na revista Vogue. Acho que foi em 2016. Então eu vou deixar aqui embaixo o link. É um pouquinho longa a entrevista, mas acho que é legal para a gente conhecer um pouquinho quem é a autora. Ela fala uma frase que eu acho que resume bem o livro. Ela diz assim, ó, a única pessoa que pode impedir você de ser livre é você mesma. Eu já tinha lido essa HQ há um tempo atrás, mas eu acabei indo na livraria e olhando lá os livros, eu acabei achando esse e confesso que eu li na própria livraria. Gente, eu não comprei o livro de novo, porque eu já tenho esse livro, não está aqui comigo, mas eu já tenho. Mas eu achei de novo tão bom quanto da primeira vez que eu li e achei que valia a pena trazer para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aqui, me ajude a compartilhar o vídeo e também podem me seguir pelo Instagram e o Facebook, também o endereço está aqui embaixo. Na próxima semana a gente volta com um livro novo. Boa semana para vocês.